Já o programa Linha Aberta. Vamos, durante os próximos minutos, olhar para um tema que tem sido um tema, portanto, de atenção diversa no nosso país e vamos tentar compulsar, trazendo, tanto diferentes abordagens e diferente entendimento em relação ao mesmo. Eu tenho, portanto, o privilégio de receber em estúdio hoje o Dr. Julião Cumbana, que é a saúde. Muito boa noite, bem-vindo ao programa. Obrigado, boa noite, telespectadores da STV. Pois bem, e também, portanto, o Dr. Jorge Matino, ele é pesquisador e vai ajudar-nos a, enfim, tentar entender esta questão das dívidas públicas, que é o tema que nós nos propomos, portanto, olhar durante os próximos minutos. É sabido que o governo moçambicano, portanto, admitiu oficialmente, na semana passada, a incapacidade financeira que o Estado tem para pagar as prestações das dívidas das empresas públicas, defendendo uma reestruturação dos pagamentos e uma, enfim, nova ajuda financeira do FMI. E também, portanto, esta semana o FMI já apareceu em terreiro a dizer claramente que só vai, portanto, voltar a negociar ou a pensar em financiar, portanto, a economia moçambicana assim que a nossa economia estiver sustentável. Gostava de começar por aí e este fato do FMI avançar que não poderá efetuar nenhum desembolso, portanto, ao governo numa situação de insustentabilidade. A questão que eu começaria por colocar é como é que o país pode sair desta situação de insustentabilidade para poder beneficiar desta ajuda, deste apoio do FMI. Bom, mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado à direção editorial da STV por me ter aqui e saúdo de novo os telespectadores. E devo começar por dizer que, antes de responder a tua pergunta, devo começar por dizer que eu sou sapateiro em economia. Este tema é puramente econômico. Eu vou emitir a minha opinião na perspectiva de um cidadão que vive neste país e que procura compreender o cenário em que nos encontramos e talvez tentar contribuir com algumas ideias, não na qualidade de especialista nesta área, mas na qualidade de cidadão como tal. Então, o meu vocabulário não vai ser técnico e não gosto muito quando os economistas estão em painéis desta natureza, por exemplo, onde é preciso a gente falar com os telespectadores e usam muito tecnicismo. Talvez hoje vamos ter a falar um bocado sobre este assunto. Deixa-me começar por citar alguém que já passou por este planeta e que não era também economista como eu, mas fazia coisas que me fascinam até hoje e que continuam a guiar o nosso mundo. Ele disse assim, eu vou citar: a crise é a maior dádiva que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da aflição, assim como o dia nasce da noite. É na crise que as invenções e as descobertas e as grandes descobertas se fazem ou nascem. Quem disse isto foi o Albert Einstein, um físico teórico muito famoso que todo mundo conhece. Ele é um ícone da ciência nos tempos de hoje. Como sair disto? Nós temos que nos encontrar, nós temos que pensar. Nós temos uma terra que tem todos os recursos que são necessários para produzir riqueza. Porque eu defendo aquele princípio, tenho estado a dizer isto muitas vezes, de que não é verdade que nós temos riqueza para distribuir neste país. Não existe riqueza. O que nós temos abundante são recursos. E o que nós precisamos de fazer para transformar esses recursos em riqueza é utilizar o nosso intelecto. Somos um país que está há 40 anos independente e ainda compra tomate e cebola da vizinha África do Sul, que tem pouca terra arável em relação a nós, que compra carne de porco aqui na Suazilândia, onde eles pouco comem carne de porco, mas fazem para nos venderem a nós. Somos um povo que pode prosperar melhor que o povo Swazi, por exemplo. Eu tenho estado a dizer que aqui na vizinhança, por exemplo, os Swazis vivem melhor do que nós, do ponto de vista de qualidade de vida. Podemos até reclamar que o sistema que eles têm não é bom, não sei o que, mas um dos grandes problemas que as sociedades enfrentam hoje, sobretudo nos países subdesenvolvidos, não é o problema da liberdade ou o problema de participação política nos processos, é o problema de justiça.
Quando falta comida, estamos a ser injustos. Quando nós não conseguimos produzir o suficiente para nós próprios, estamos a ser injustos com nós próprios. As nossas políticas públicas na área de produção de alimentos, por exemplo, na área de comercialização, na área de transportes, que são os 3 setores que eu acho que dinamizam a economia: a produção primária de alimentos, a sua transformação na indústria, e isso requer que o seu encaminhamento para o mercado, que se faz através do sistema de transportes. Esses são os setores muito importantes na criação da riqueza num país e na criação das condições para que possa haver justiça. O que nós precisamos de fazer, na minha opinião, é sentarmos friamente e estarmos todos unidos, no lugar de andarmos a apontarmos os dedos uns aos outros, como temos estado a fazer, e pensar como sair desta crise. A dívida não podíamos ter evitado, dada a conjuntura em que ela foi criada. O que é preciso agora é que a dívida está aqui. O que é que nós temos que fazer? Agora, por exemplo, o governo percebeu que é preciso nós fazermos uma renegociação, porque esperava-se que essas empresas, por esta altura, pudessem estar, pelo menos, a produzir. Mas não estão a produzir. A Ematum não está a produzir, Mambe não está a produzir, e Proíntecos não está a produzir. Portanto, os contratos que se esperavam que poderiam ir para trazer renda para estas empresas estão atrasados, os planos de negócio deviam ser refeitos. Já ouvimos essas histórias muitas vezes. O problema agora é, estamos nessa situação, o que é que temos que fazer, que é a pergunta que estamos a fazer. Eu penso que nós temos que ficar frios como uma sociedade e pararmos de nos apontar dedos uns aos outros e procurarmos ver que caminhos são melhores. Eu penso que uma das saídas que nós temos é organizar os produtores. Este país tem essas mamanas que estão a dinamizar esta economia. Vão à Suazilândia, vão a Niassa, vão a Angônia e levam produtos para as diferentes áreas. Por causa do conflito que nós estamos a viver agora, essas atividades ficaram paralisadas. Se pudéssemos entender que é preciso acabar com este conflito para facilitar a circulação livre de pessoas aqui, alguns dos problemas que nós estamos a viver agora, nós não estaríamos a viver. Portanto, temos que terminar o conflito. A segunda coisa é preciso organizar os produtores em agremiações de negócios, não como associações sem fins lucrativos, como se pode pensar, mas organizar os agricultores e os produtores em todas as áreas da nossa economia para que eles possam produzir. E organizar significa que nós temos que ter as pessoas que produzem e garantir que eles hão de vender hão de colocar o seu produto no mercado e de garantir que não terão que se preocupar com o problema de transporte para levar os produtos para o mercado, etc, etc. Criar todas essas condições que fazem com que as pessoas se especializem ou na produção, ou no transporte, ou na comercialização, ou na transformação. Estas são as coisas que eu penso que nos podem tirar rapidamente da crise em que nos encontramos, porque não temos outra saída. Se não vai sair dinheiro de nenhum lugar para nos dar, para podermos alavancar a nossa economia, temos que contar com as nossas próprias forças. Dr. Jorge Martins, o perfil da dívida pública moçambicana fez com que o governo se deslocasse a Londres, apresentasse junto aos credores essa incapacidade de resolver, portanto, imediatamente, portanto, este perfil, melhor, esta questão da dívida pública. Na sua opinião, na sua análise, como é que o país pode sair desta situação de insustentabilidade que a dívida oferece neste momento? Muito obrigado. Penso que neste momento não estamos em condições de lançar algumas soluções imediatas, não é? Primeiro, estamos numa situação de uma grande magnitude, não é, do problema. Ainda não conhecemos a magnitude do problema, como deve saber. Mesmo esta informação sobre a negociação do governo e os credores em relação à dívida, ainda não houve um processamento oficial aqui no país do governo em relação a dizer a magnitude. O que nós sabemos é que circulam informação através da imprensa internacional sobre essa negociação e circulam informações via canais informais, alguns formais, da apresentação que o governo foi fazer em Londres, com dados que, por exemplo, a nível interno ainda não constam dos documentos oficiais. Por exemplo, se olhamos para a proposta orçamental, os dados que o governo levou para Londres há uma discrepância em relação aos dados que constam no pressuposto ou na fundamentação para a apresentação da proposta de 2017. Então, ainda não estamos em condições, por exemplo, de poder dizer quais seriam as saídas. O que nós sabemos
é que todo este processo ainda é um processo dentro do quadro que já iniciou em 2013, com a estruturação da dívida de Ematum, e depois com a descoberta de duas novas dívidas, assim podemos dizer, que também a informação sobre a magnitude da dívida, os contornos, qual é o estoque da dívida, também ainda não é de conhecimento público tudo, não é? O prazo das amortizações, o que a dívida pressupõe, também não temos toda a informação disponibilizada pelo governo. Então, neste momento, avançar, quais seriam as saídas é um pouco tatear segundo a informação que existe. O que nós sabemos é de que o governo tomou a responsabilidade de negociar com os credores. A informação que também recebemos através de canais externos, neste caso da mídia, é que esta ação não foi bem sucedida em relação a este processo, que também em maio aconteceu, em junho também, e agora em outubro também voltamos a ter uma situação em que não está a conseguir reunir vender o seu projeto de reestruturação da própria dívida. Isso chama a atenção que as expectativas do governo de resolver isso com bastante rapidez não parece que serão satisfeitas. Esta falta de sucesso, portanto, que o governo está a ter junto aos credores, tem que ver com a questão da confiança que foi perdida, portanto, pelos credores em relação à economia moçambicana e em relação ao governo, particularmente, pelo ocultar das dívidas. Sim, penso que é uma das razões, né? É uma das razões. Acho que há várias razões. O que nós sabemos, por exemplo, que existem vários processos paralelos, não é? Dentro deste contexto de clarificação das dívidas. Tem ainda, como devem saber, tem ainda a questão da clarificação dos dados econômicos, não é? O que aconteceu, por que esses números, porque quando há números escondidos, significa que os números que foram apresentados nos últimos anos não correspondiam àquilo que era o real, não é, da economia. Então agora é preciso voltar a trabalhar nesses números, torná-los números claros para aqueles que intervêm na economia. Então este é um dos fatores. Eu penso que o grande fator é que do outro lado, os credores e os outros não estão muito confiantes que os dados do governo mostram a real situação de Moçambique. A segunda, eu penso que é o facto do governo ter ido a esta negociação sem um parceiro de confiança forte para o mercado financeiro internacional. O facto do governo ter ido lá sem primeiro reunir consensos ou resolver a agenda com o FMI a nível interno foi muito arriscado. Não é? Foi muito arriscado, tendo em conta que os grandes parceiros do nosso Estado, que o nosso Estado é bastante dependente, vive de donativos, não é? E vive da assessoria técnica e financeira do FMI. Então, pareceu-nos bastante arriscado o governo ter ido lá sem este apoio. Então, penso que a confiança é também nos dados que o governo está a apresentar, que ainda não são, podemos dizer que o processo de clarificação dos dados não foi feito, e como deve saber, os doadores, as entidades nacionais, como o Parlamento, como os doadores, dizem que é preciso fazer uma auditoria, uns fazem através de uma auditoria forense ou auditoria de dívida pública. Na Assembleia da República o processo está a decorrer através de uma comissão de investigação. Então, todos esses dois processos pressupõe que terão que trazer dados novos, ou de clarificação, por exemplo, ou de informação em relação ao processo. Vão dar a credibilidade a toda ou qualquer iniciativa que o governo poderá tomar no futuro. Então, penso que foi bastante arriscado o governo ter ido lá sem ter reunido consensos ou apoio suficiente dentro dos seus parceiros tradicionais. Julião Kumaro, como recuperar a confiança dos credores numa situação em que a nossa economia não está a produzir e que, portanto, os indicadores desta mesma economia vão mostrando uma tendência a deteriorar-se cada vez mais? Eu penso que a maneira de recuperar a confiança não é outra, senão a honestidade. É preciso que
a nossa dívida seja conhecida e com todos os detalhes, como estava a dizer o Jorge Martins. Internamente nós todos temos que nos esclarecer bem o que realmente aconteceu. Portanto, ainda temos uma comissão de inquérito que foi formada agora, que não sei quando é que vai entrar em funções, que vai precisar, que vai investigar estas dívidas. Temos uma Procuradoria-Geral da República que está num processo de iniciar uma auditoria a estas dívidas com o apoio do FMI. Já acordamos os termos, quase que estão prontos, como ouvimos dizer recentemente das próprias autoridades do nosso Estado. Então, estes são os primeiros passos para a recuperação da confiança e foi isso mesmo que disse aquele representante do FMI que se pronunciou recentemente que foi citado aqui. Então, este é o primeiro passo. Para recuperar a confiança, nós precisamos de trazer todas as cartas à mesa. Naturalmente que há necessidade aqui de salvaguardar aquilo que são interesses de segredos do nosso Estado. Não estou a dizer que temos que despir em público e temos que deixar todo mundo ver o que é que nós somos, porque ninguém faz isso. Mas aquilo que é essencial para a recuperação da confiança entre partes, quando os acordos segundo os quais guiamos as nossas relações foi ofendido, é preciso a gente tirar as cartas na mesa e colocar as cartas que são necessárias na mesa para isto passar. Mas mais importante do que isso é que nós, os cidadãos moçambicanos, temos que estar concentrados e unidos com o nosso governo. O que eu acho que não é bom que estamos a fazer é que estamos a passar todo o tempo a dizer nós dissemos porque não sei o quê. Todo aquele discurso que até atrapalha as cabeças das pessoas que estão a dirigir este país. Já não conseguem se concentrar porque qualquer coisa que estão a fazer, estamos a criticar. Quer dizer, o erro já está feito. Neste momento, temos que concentrar a nossa atenção sobre como é que o erro... O que nós devemos fazer é pressão para que os erros sejam corrigidos da melhor maneira possível. Eu penso que isto havia de ajudar a acelerar o processo de sairmos desta crise. Com este stand-by, portanto, imposto pelo FMI, o que é que se pode esperar, portanto, do nosso país nos próximos meses, se quisermos? É possível que a gente até fique mesmo sem dinheiro nos cofres. Por isso é que eu estou a pensar que, no lugar de estarmos a correr atrás de ajuda, porque estas coisas de ajuda, e eu penso que Dambisa Moyo tem razão, estas coisas de ajuda paralisam as sociedades pobres. Nós ficamos aqui a viver de dinheiro emprestado, sem nos apercebermos, estamos a viver de dinheiro emprestado. As pessoas iam ao banco e tinham empréstimo, mas nunca se questionavam de onde é que vinha esse dinheiro. Fizeram empresas, abriram empresas, as empresas agora estão a falir, porque quando vão ao banco agora, para poder responder aos compromissos com seus fornecedores lá fora, o banco não tem dinheiro para lhes dar emprestado. Então, quer dizer, porque nós vivemos de dinheiro emprestado. Quando esse dinheiro emprestado acabou, chegou a esta situação. Nós temos que ter a capacidade interna de sermos resilientes à crise. Estava bonito que a crise estava lá nos outros países, ouvimos a Grécia a colapsar quase, ouvimos a Portugal a colapsar quase, e nós estivemos aqui a rirmos-nos disso, sem sabermos que em algum momento nós também poderíamos entrar nesta crise. Demorou a atingir este país a crise financeira e econômica internacional, mas aqui já chegou. E agora estamos a procurar encontrar até desculpas onde essas desculpas não existem. O ponto central aqui é que nós não estamos a conseguir produzir o suficiente para nós próprios. E andamos simplesmente a dizer que temos que produzir. Por exemplo, o discurso que eu gostaria de estar a ouvir agora não é de simplesmente temos que produzir, é como é que estamos que estar organizados para produzirmos. Porque isto aqui é fundamental. Como é que nos devemos organizar melhor, rapidamente, para produzirmos? Porque as campanhas agrícolas estão a correr ali todo momento. Até mesmo esses barcos poucos da Ematum que existem podem ser rentabilizados. Como é que nós devemos organizar para que esta empresa, pelo menos que tem alguns instrumentos para produzir, continue a produzir o pouco que está a produzir e possa ser capaz de ajudar-nos a fazer face aos seus próprios compromissos, mesmo conosco, porque a dívida de Ematum já assumimos. Agora, esta também assumimos e por isso mesmo é que estamos, as outras dívidas, assumimos também, é por isso mesmo que estamos a negociar, porque nós, como Estado, não temos capacidade de responder ao nosso compromisso, de avalizar a dívida dessa empresa. Então, nós temos que fazer tudo, quase que ao mesmo tempo,
procurar todas as frentes produtivas, na agricultura, na pesca, na pecuária. Temos que organizar as pessoas para produzirem e não apenas dizer vamos produzir. Não chega a isso. Como é que essas pessoas produzem? Porque um dos grandes problemas que nós temos neste momento não é que não se produz aqui. Produz-se o suficiente até na Zambésia, no Niassa, e a comida vai terminar, por exemplo, no Malau, porque a gente não consegue canalizar essa comida para os mercados nacionais. Então, é preciso a gente repensar esta estratégia de dinamizar a produção e, ao mesmo tempo, toda a cadeia de valores, a colocação do produto produzido no mercado, onde é necessário, e isso tudo vai depender muito mesmo deste país estar em paz. Então, fiquemos também em paz. Vamos lá acelerar o processo de diálogo que nós temos. Gostava de ouvir aqui, portanto, o Matino também, em relação à mesma questão. Portanto, o FMI já disse que não vai injetar, portanto, dinheiro na economia moçambicana, enquanto esta questão da insustentabilidade não ficar ultrapassada. Com este stand-by que é imposto pelo FMI, o que é que se pode prever, portanto, e o que é que se pode esperar da nossa economia, do nosso país, nos próximos meses? Moçambique tem duas principais fontes de receita, né? Normalmente são através de donativos, né? Ou através de receitas fiscais. E não penso que a curto prazo Moçambique pode alargar a base tributária ou pode aumentar o nível de receitas, não é? Como deve saber, a nossa tradição de receita é sobre bens e serviços importados, não é? E isto significa ter um peso grande sobre a economia, não é? Então não penso que muito rapidamente Moçambique tem capacidade, como diz, não, de organizar e criar uma produção que possa fazer frente à crise como tal, não é? Eu penso que não será por aí. Eu penso que o mais rapidamente possível é resolver a causa principal de todos estes problemas, não é? A causa principal destes problemas é o facto de da nossa dívida pública ter chegado a um ponto insustentável, não é? E já foram apresentadas algumas fórmulas, não é? Os doadores neste caso que através de donativos, doadores e outros parceiros não dizem que não vão mais dar dinheiro, eles dizem que vão dar, basta que haja demonstração de que, através de passos ou sinais positivos, de que realmente alguma coisa está a acontecer para restaurar a confiança, para restaurar, para dar a credibilidade ao sistema de governação, ao sistema de gestão de finanças públicas moçambicano. Eu penso que é aí onde está o ponto. Então, deve haver um esforço adicional do governo em credibilizar esses dois pontos. Primeiro, porque não pode fugir das formas tradicionais a curto prazo de como o Estado era sustentado, através de donativos e de receitas fiscais. Então, aí a saída é realmente aceitar junto dos doadores, por duas coisas muito simples também, que é importante também reter. Primeiro é de que o recurso está disponível, o recurso está aqui, está à volta, só que não o pode desmobilizar. Ele está à volta, primeiro. 3, é barato, comparando com os créditos condicionais ou comerciais. Então, é barato. Então, a saída é esta, é tentar ver se como pode conseguir mobilizar o recurso que está disponível, que é uma questão de realmente aceitar. Aceitar não significa que não há negociação, não é? Há de haver aquilo que o governo vai dizer, o que é prioritário fazer e o que não é prioritário fazer. Mas esta questão de que vamos aumentar a produção, não temos capacidade. Se olharmos a nossa estrutura econômica, de como o nosso orçamento é financiado, nós não temos a rapidez necessária para daqui para aqui repor ou substituir as fontes de financiamento do orçamento do Estado através do feijão da Angônia, com tanta rapidez, não. A médio prazo, o petróleo e o gás podem... Estamos a falar de 2021, quer dizer, provavelmente, para 2022. Neste momento, eu penso que o dinheiro mais barato, estrategicamente mais barato, e que o governo tem condições de mobilizar, é verdade, com estes pressupostos que estão colocados na mesa, e que parte deles não são pressupostos
impostos, são pressupostos até internos, por exemplo, de clarificação, como é que aconteceu, qual era a magnitude, qual é o estoque da dívida, qual é o prazo de amortizações, o que é que isto envolveu, para onde o dinheiro foi, o que ainda desse dinheiro restou, que ainda pode ser investido na economia interna. Então, são questões que todo moçambicano também quer saber, não é? Então, penso que o governo deve, o mais rapidamente possível, criar condições para que possa materializar do ponto de vista crítico e a curto prazo, que algumas coisas fossem clarificadas e que possa ter uma entrada de recursos. Agora, não estamos... o que vai ser mais difícil ainda, que eu penso que é preciso que o governo haja com bastante tempo, que o meu segundo ponto é a arquitetura da ajuda. Já não será na mesma arquitetura que acontecia antes. Então, isso também vai requerer uma nova, como se diz, uma nova organização do receptor, neste caso do Estado, sobre como vai lidar com isso. Não. Quanto mais tempo está a levar para resolver, isso significa está a levar muito tempo para mobilizar um recurso que está disponível e que com alguns passos que são requerem muito sacrifício, mas não é uma coisa que o país nunca se sacrificou. Nós já tivemos algumas ações da reforma estrutural que foi feita na década de 80, 90 para podermos aderir ao FMI. Eu penso que o governo tem experiência de como pode fazer isso. Deve muito rapidamente recuperar esta confiança, muito rapidamente acionar os mecanismos que possam dar essa informação de clareza, porque este dinheiro dos doadores donativos é barato, não é? Está aqui perto. O que aconteceu é que os doadores e aqueles que afinaram, seguraram o instrumento. Então, este tem que ser rápido. A segunda coisa é que este dinheiro vai ser liberto numa nova arquitetura. Será disponível numa nova arquitetura. Significa também que o governo terá que se esforçar muito mais para criar mecanismos de absorção desse dinheiro. Agora, entra o terceiro momento, o terceiro ponto, que é este mecanismo de absorção vai possibilitar que deixemos de usar a prática antiga, não é? De que este dinheiro donativo não serviu para criar uma base produtiva. Então, este é o terceiro ponto que o governo terá que resolver a curto prazo. Mas aí depois temos a tal base, o tal retorno de investimento, do investimento que vai ser feito pelos doadores? Normalmente, pela experiência, o que a gente ouve da literatura, o que a gente lê, é que normalmente a recuperação econômica não é assim tão fácil como se fala, não é? Por exemplo, só o nível de ruptura que neste momento está a causar, ou de problema que está a causar na economia, na base produtiva, na confiança no sistema financeiro, que estamos a dizer, na incerteza sobre a produção, sobre a economia, na organização do setor produtivo. Tudo isto agora é mais fácil de destruir, mas voltar a construir leva seu tempo. Então, não penso que é uma coisa de 1 ano, 2 anos. Normalmente, eu penso que é bastante optimista do governo pensar que em 2020, em 2 anos, 2018, final de 2018, terá um índice de crescimento bastante elevado. Não, as projeções mostram que nem as projeções de crescimento de 4,5%, de 3,9% não serão possíveis em 2016 e não serão possíveis em 2017. Isto significa que vamos descer ainda mais e para voltarmos a esse nível de crescimento que possa, possa financiar a economia, vai levar algum tempo. E se estas decisões tardarem a serem tomadas, o que é que acontece efetivamente com a economia do país? Olha, muito grave. Muito grave. E como pode ver, já temos bastante stress no mercado. Os bancos, já viu as decisões da política do Comitê da Política Monetária do Banco de Moçambique, que tipo de stress estão a criar no mercado. Já conseguimos ver o nível de desemprego que já está a acontecer, as empresas estão a fechar, não há dinheiro, não há divisas para importar, não é? Para importar. Mesmo que o que se fala hoje que é preciso muito rapidamente recuperar a produção, ela precisa de dinheiro, ela precisa de investimento. E o Estado precisa de ir buscar investimento. Então, é um ciclo que não depende só de uma só componente. Então, penso que, acredito também, como diz o professor Julião, que é preciso bastante frieza, mas mais do que frieza, bastante inteligência, não é? Para poder fazer as coisas certas, porque já não temos tanto margem para tanto erro.
não é? Porque o contexto em que nós vivemos hoje já não permite tanto erro, como tentativa a erro, já não vamos a tempo, não é? Então temos que, os nossos passos têm que ser próximos de estar certos, não podemos continuar a estar longe de estarmos certos. Pois. Eu até, se posso acrescentar alguma coisa no que o Jorge acaba de dizer, eu sinto que até em relação a esta questão, sobre como sairmos desta rapidamente, estamos sintonizados. Na verdade, eu não estou a dizer que a reorganização do setor produtivo, para que as pessoas possam produzir e canalizar os produtos no mercado, tem que ser a única chave para este problema. Eu até comecei por dizer que uma das primeiras coisas é que para restaurarmos a credibilidade que perdemos com os nossos parceiros de cooperação, é preciso a gente ser franca, honesta e resolver o problema como deve ser resolvido, como mandam as regras internacionais. Temos que fazer isso. Mas não é preciso concentrarmos toda a nossa inteligência e atenção só nisso. É preciso que, ao mesmo tempo que façamos isso, e ainda bem que isso está sendo feito agora, as declarações com que começamos aqui a fazer os nossos comentários foram feitas pelo ministro Mariano lá fora do país a tentar resolver este problema. Eu penso que isto tem que ser feito rapidamente, porque assim podemos encontrar um parceiro que possa confiar em nós. A Noruega há pouco tempo disse, não, nós não vamos abandonar Moçambique, podemos ter. Mas nós não temos que concentrar só o nosso esforço nisso. Temos que também concentrar o esforço na reorganização do setor produtivo. E esta é a engenharia de que o Jorge está a falar, que eu estou a ver. É que nós não temos que ficar só à espera de recuperar a confiança com os nossos parceiros para voltarmos a ser aqueles indivíduos que dependem só de apoio externo. Por isso é que eu comecei pela situação com que comecei aqui. Nós temos que aprender desta crise que momentos como estes aqui podem chegar. E temos, como moçambicanos todos, que falar o mesmo discurso em relação à paz. Não tem que haver um grupo que acha que é legítimo, por exemplo, a Renamo estar a fazer os ataques que está a fazer para causar este problema de até a produção interna não poder circular livremente aqui e os programas do governo ficarem comprometidos. Temos que deixar a prática de que quem ganha as eleições, se diz que foi a fraude, é preciso que se impeça a ele de governar, porque senão este país nunca vai ser governado por ninguém. Temos que começar a aprender de todos os erros que fomos cometendo até agora, como estava a dizer o Jorge, que não temos muita margem para erros mais. Esta crise não se vai resolver por nós tirarmos a Frelimo do poder e colocar um outro partido, porque também vai ter que enfrentar crises. As crises econômicas são cíclicas, fazem parte do ciclo de funcionamento da economia. O que é preciso é a gente estar sempre preparada para saber como reagir quando há impactos desta natureza. Esta preparação faltou-nos. Então devemos aprender agora que estas coisas podem acontecer a nós da mesma forma que aconteceram até aos Estados Unidos da América, passou por uma depressão nos anos 1930, por aí assim. Então, essas coisas acontecem a todos os povos. Esta é a primeira crise séria que nós estamos a passar desde o advento da democracia no nosso país, porque a outra crise dos anos 80 tinha a ver com a guerra e a conjuntura político-regional e internacional. Naquela altura havia uma correlação de forças que o mundo estava dividido em dois polos, etc, etc. Esta de hoje é um problema de gestão. Então nós temos que aprender a gerir bem o que temos. Esta é a grande lição que nós temos que ter. E para resolver rapidamente isto, não vale a gente só explorar uma avenida. Temos que explorar todas as avenidas disponíveis e eu penso que inteligência suficiente temos. O que temos faltado muitas vezes é discernimento. E por que o discernimento nos falta? Porque não estamos organizados para sermos unidos como um povo, numa altura destas aqui, para que quem está à frente possa nos conduzir na melhor direção. Andamos a meter muita água no meio disso por causa desta coisa de democracia, participação, etc, etc, etc. Eu vou repetir, este país tem um povo livre, este país tem fome de justiça. Quando alguém produz e não consegue vender, estamos a ser injustos com essa pessoa. Quando alguém compra e não consegue comer, estamos a ser injustos com essa pessoa. Quando alguém quer transportar de um lugar para outro para dinamizar a economia, para dinamizar o comércio, estamos a ser injustos com nós próprios. Nós temos que parar de ser injustos com nós próprios para este país poder finalmente caminhar adequadamente para onde deve caminhar. É de conhecimento que não há praticamente fluxo de ajuda para o nosso país. Aliás, o Jorge fez aqui alusão também a esse aspecto. Entretanto, aparece a China aí, como só dizer de mansinho,
a dizer que, a manifestar algum interesse em estender a mão e, portanto, tirar o nosso país do marasmo em que se encontra. A questão que posso colocar é qual o interesse, portanto, da China de apoiar uma economia em instabilidade e numa situação, acima de tudo, em que não tem garantias de retorno? Bom, é aí onde a nossa inteligência deve ser exercitada da melhor maneira. Porque em tempo de crises como este aqui pode haver oportunismo, e tem havido. E por isso mesmo é que estamos a dizer, mesmo esses contratos dos recursos, de exploração de recursos minerais que temos, não é para a gente negociá-los de qualquer maneira porque a gente está em crise. Não, é preciso a gente medir tudo. Nós temos que tomar decisões para servir agora e para servir o futuro, para que não voltemos a cair neste tipo de situações da mesma forma que caímos agora, por exemplo, por excesso de confiança, porque eu penso que nós caímos nisto por excesso de confiança e estávamos a ser um país que estava a ser aplaudido a nível internacional, não nos apercebemos de que poderiam haver armadilhas em algum lugar, tentamos ser soberanos, queríamos criar empresas que poderiam ser bem exploradas, aquelas empresas que estão a trazer este tipo de problemas aqui, são empresas que poderiam ser, poderiam aumentar, poderiam trazer mais valias para a nossa economia, porque o mar é um lugar muito produtivo e aquelas empresas bem geridas, bem constituídas, elas podem produzir bastante dinheiro agora que temos agora projetos de exploração de recursos minerais na nossa costa, de recursos hidrocarboníferos na nossa costa, e mesmo a pesca é uma fonte de riqueza para muitos países. Podíamos muito bem rentabilizar essas empresas. Agora, fomos surpreendidos, né? Fomos pedir dinheiro onde fomos pedir, da forma como fomos pedir, estávamos a pensar que estávamos a fazer bem, agora está-se a verificar que não, falhou alguma coisa. Precisamos de corrigir esta situação muito depressa para relançar a nossa economia. E é preciso, como eu dizia, desculpa a repetição aqui, explorar todas as avenidas que são disponíveis. Agora, a China se aparece e nos oferece a ajuda que está a nos oferecer. Nós temos que olhar para as condições dessa ajuda. E isso pode se resolver sentado na mesa. Vocês estão a nos oferecer essa ajuda, quais são as condições? E depois assinamos os contratos como deve ser, para podermos ver quais são as vantagens que a gente tem por receber determinado tipo de ajuda e quais são as desvantagens, porque a ajuda não vem só com vantagens. Recebemos muita ajuda, os doadores iam nos dando, né? Íamos utilizando o dinheiro como utilizávamos, bem ou mal, íamos usando o dinheiro. E ficámos a dormir na sombra da bananeira, agora estamos nessa situação e dizem, agora é convosco. Então, nós temos que ver quais são as condições da ajuda da China e se podemos aceitar ou não podemos aceitar e em que condições é que nós também podemos aceitar e acelerar o processo de negociação dos contratos, também para não perdermos, porque não temos que prejudicar as gerações vindouras deste país. Então, todas essas avenidas têm que ser exploradas com calma, porque, mais uma vez, inteligência este país já tem. O que precisa é saber gerir bem esta inteligência para gerir o país como deve ser, porque não temos estado a gerir o nosso país como deve ser. E não é culpa da Frelimo sozinha, é culpa daqueles que atrapalham a governação da Frelimo também. Pois é, Matino, o Ministério das Finanças assume, portanto, que a dívida pública vai chegar em 2016 a 130% do PIB e revém baixa para 3,7% a previsão de crescimento económico. São maus indicadores para uma economia que se mostrava uma das mais promissoras, se quisermos, da região e até do continente africano. Sim, sim, isso é verdade. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero comentar sobre a questão da China. Existe aqui uma ideia de que a China atua fora do mundo das finanças internacionais. Não, a China também faz parte do mundo de finanças internacionais, onde existem regras, como também existem riscos, não é? E ela atua nos mercados também fazendo essa avaliação de riscos, não é? E Moçambique é atrativo pelos recursos que tem, mas nós também já temos experiência da presença do investimento chinês e que consequências ou que dinâmicas ela está criando na nossa economia. Nós estamos a dizer que não há uma análise comparativa que é pior que o outro investimento, mas neste momento, para o investimento que a China está a fazer em Moçambique, em relação a infraestruturas, em relação à exploração, por exemplo, neste caso na área da madeira e infraestrutura,
ainda não estamos em condições de dizer que é um investimento que tem uma dinâmica de impacto no setor produtivo de uma forma, podemos dizer, multiplicadora. Não. No setor da madeira é muito óbvio, é só irmos ver os números, vermos que até temos mais problemas de fuga ao fisco do que de entrada de capital. Na área de infraestruturas também ainda não temos claro de que o investimento chinês aqui em Moçambique tem algumas infraestruturas, mas não há um debate claro se aquelas infraestruturas eram prioritárias ou não. Não é? Então, como elas não sabemos até que ponto é que eram prioritárias, elas não entram na cadeia, não é? Não tem um impacto multiplicador em outros setores que são importantes, não é? Porque ela não é um investimento que visa agregar um outro tipo de investimento, outros fatores. Então, eu penso que a China também não é assim tão fácil dizer que vamos recorrer à China. Não. É bom que a China seja como se diz, um global player, que a China tenha créditos atrativos para a África, pensamos que é muito importante. É importante que haja novas fontes de financiamento, novas práticas ou novos modelos de desenvolvimento. Eu penso que isso é saudável para qualquer sociedade, mas no contexto moçambicano, penso que ainda é muito prematuro dizer que a nossa salvação é o modelo, é ir buscar dinheiro à China. Não penso que essa é a salvação. Como também não é a salvação de Moçambique, como estamos a discutir aqui, não é depender dos tradicionais doadores. Eu penso que ainda é preciso refletir qual é a combinação perfeita que podemos fazer para fazer isso. Temos exemplos de alguns países africanos em que teve um investimento massivo do investimento chinês, mas também ainda não vimos que seja um real take-off, uma real transformação do sistema produtivo desses países. Não conseguimos ver isso. E também o investimento chinês em Moçambique atua num outro contexto. Num contexto de competição política, num contexto de liberdade de emprego. Então, há outros fatores que na China podiam ter determinado para que tivesse o desenvolvimento rápido como aconteceu, mas que em Moçambique são capazes de não funcionar devido ao contexto, à arquitetura ou à economia política em que nós nos encontramos. Agora, voltando para a questão da declaração do Ministério das Finanças, primeiro, em relação a esta declaração, voltamos a ter o mesmo problema, voltamos a ter os nossos governantes a providenciar informação importante, de valor imensurável para a situação em que nós estamos no exterior. Não é? Nós estamos a saber sobre quais são as tendências. Será que o empresariado nacional não precisa saber quais são as tendências? Será que o nosso mercado financeiro aqui não precisa saber qual é a dinâmica econômica de Moçambique? Então, eu penso que este é o ponto negativo, né? De que continua a insistir numa estratégia que, mais do que nos ajudar, mina a confiança interna em relação aos programas que o governo está a fazer para resolver o problema da crise. Agora, indo concretamente aos números, penso que as medidas que foram tomadas, quer na parte monetária, através da política monetária, penso que estão a surtir algum efeito, não é? Porque penso que as posições das agências de rating internacional é que já estivéssemos no pior hoje, não é? Já estivéssemos em default, mas estamos ainda a resistir. Porque acho que é preciso ainda bastante investigação dos economistas para poder saber o que está a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, penso que também é importante, é um indicador de que o governo já está, de forma real, a reconhecer que está numa condição muito difícil. Não é? Esta é a primeira coisa, primeiro aceitar a tua condição real, para depois discutir quais seriam a terapia necessária. Eu penso que este foi um ponto importante desta ida do governo. Agora, há um outro problema aqui, é que dá-nos uma sensação que depois o governo foi apresentar esses números, vimos desde o ano passado, este ano, a intervenção através da política monetária no mercado, mas não estamos a ver grandes intervenções ou intervenções a nível de política fiscal. Então, é demasiado estranho que o governo já está com já tem números,
já sabe o que vai acontecer, já fala com os credores, mas completamente no mutismo total, não está a usar os instrumentos que tem à sua guarda e à sua competência para agir no mercado. Então, é esta contradição que não somos capazes ainda podemos assim dizer, de aferir com que fundamentação estas decisões estão a ser tomadas e qual é a estratégia que pretende, qual é o tempo que pretende ganhar, se o tempo é um recurso, até que ponto é que ele tem esse recurso a seu favor ou não, por que não está a usar os instrumentos que estão à sua guarda para intervir, para complementar as políticas monetárias, por forma a reanimar a economia. Então, são essas questões que a mim me deixam com bastante preocupação, não é? Em relação ao que poderá acontecer nos próximos tempos. Deixa-me ir para este comentário, se for possível agora. Pois, muito rapidamente, muito rapidamente. É que, de facto, nós temos visto intervenções do governo na política monetária, né? O Banco de Moçambique tem estado, a todo momento, a atualizar as taxas de juros, etc., fazer aquelas restrições todas que tem imposto. Mas, de facto, há uma componente aqui da política econômica deste país, que é a política fiscal, que não está a ser tratada como deve ser. Eu conversava com alguém um dia que é entendido nesta matéria de negociação de contratos, por exemplo, com os projetos de exploração dos recursos minerais neste país. E eles estavam a dizer que os impostos são pagos só depois do produto ser exportado. Se isto for verdade, eu penso que nós não estamos a ser devidamente responsáveis, porque noutras partes do mundo, você explorou o recurso, você pagou. Se você vai vender ou não vai vender, isso é seu problema. Por exemplo, a Vale, por exemplo, pode explorar o carvão e amontoar ali. E nós vamos ficar à espera que a Vale exporte o carvão para podermos ter as receitas que nós precisamos. Se a Vale já tirou o carvão da terra, tem que pagar. Tínhamos que encontrar uma forma de fazer com que os impostos, por exemplo, desses grandes projetos fossem pagos à boca da mina. Não estamos a fazer isso. Então, quer dizer, eu penso, é aquilo que eu estava a dizer, para sairmos rapidamente disto, o governo tem que criteriosamente avaliar todas as avenidas que existem disponíveis para aumentar a renda deste país. Passando pela reorganização do sistema produtivo, o sistema de cobrança de impostos, tudo isto tem que ficar muito bem alinhado com as necessidades de desenvolvimento do nosso país, porque senão não vamos a lado nenhum. Muitíssimo obrigado. Vamos agora observar uma breve pausa. Voltamos na segunda parte e abrimos a possibilidade do estimado telespectador poder participar do programa Linha Aberta, deixando ficar a sua opinião, o seu comentário, a sua análise relativamente, portanto, à questão das dívidas públicas. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, o Aventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém... Pois bem, estamos de volta para a segunda parte do programa Linha Aberta e em análise, portanto, em discussão, a questão das dívidas públicas contraídas pelo Governo e também, portanto, aqui as diferentes apreciações dos nossos convidados. É a altura de disponibilizar as linhas para os nossos telespectadores poderem participar também, portanto, do programa. E antes, portanto, que os telespectadores entrarem, eu gostava de fazer aqui um breve comentário com os nossos convidados. O fato, portanto, do nosso governo ter dado nesta ida, portanto, a Londres, ter dado o tiro de partida para as negociações com os credores o quanto antes, portanto, de modo a que já agora em novembro seja discutido o formato da renegociação das dívidas das empresas públicas
e com esse objetivo de conseguir um acordo, portanto, diga-se em dezembro, para que em janeiro se comece a pagar as dívidas. Estes timings todos são possíveis de serem alcançados num curto espaço de tempo, neste curto espaço de tempo, diga-se 3 meses? Se essa pergunta fosse feita em maio, eu diria que o governo tinha 3 bons meses. Agora tem 3 maus meses, não é? Primeiro porque, é isto que estamos a dizer, o governo está à disposição dos melhores recursos que tem, tendo em conta no ambiente interno, quer no ambiente externo. No ambiente interno, a partir do último trimestre do ano, é o trimestre, tem 2 trimestres importantes. O primeiro e o último são os trimestres mais conturbados na governação, não é? E no último trimestre é o trimestre onde intervém, como podemos dizer assim, situações que muitas delas não estão sob o controle do governo, sob o controle do Estado, sob o controle humano com tanta capacidade. Nós, em Moçambique, né, nos recursos, é a questão dos desastres naturais, não é? As cheias, é a questão de que em dezembro, durante este trimestre, onde o consumo aumenta, onde as empresas estão preocupadas com o seu desempenho, não é? Então, me parece a mim que foi o governo arrastou para o trimestre mais difícil para poder resolver, porque tem questões que agora começaram a ocorrer. Vimos agora a questão do vento, que abalou a Puto, temos a previsão de chuvas, não é, para os próximos tempos. Vimos que agora temos conhecimento de que a nível da Zona Sul a campanha agrícola não foi bem sucedida, é muito má. Estamos perante um desastre de grande magnitude. Então, a mim me pareceu muito arriscado deixar para o último trimestre do ano. Agora, o que poderá fazer neste tempo? Também deixou numa questão, nós vivemos também num contexto em que aquilo que chamava-se, os jogadores estavam cansados. Havia uma relação de cansaço que já estava muito previsível nos últimos 10 anos. Os jogadores estavam cansados para a relação que tinham com a maneira, o estilo de governação do governo anterior, e que não digo que é crispação, mas que havia muitos momentos de tensão. Às vezes sem Jorge, eu vou pedir que segure, portanto, o seu pensamento, porque vamos já atender o primeiro telespectador. Muito boa noite, bem-vindo à Linha Verde. Muito boa noite, José. Dizer que estamos em crise, né? Não há muitos recursos financeiros para poder ter muito crédito. Lamento esse tempo todo que fiquei mesmo à espera. Mas, assim, boa noite também aos doutores aí presentes e todos os torcedores da sua televisão, particularmente desse programa. Bom, dizer ao doutor Kumbana que é impossível falar dessa crise e não falar dessa dívida pública e não falar dos culpados nesse caso. Porque nós queremos a violação de princípios de responsabilização para poder moralizar a sociedade. Queremos que as pessoas cometeram essas dívidas de uma promíscua, sejam responsabilizadas, porque aqui tem essa percepção de que uma pessoa pode chegar ali, nós chamamos de língua materna, minha língua ronga, a pessoa chega ali, ou bunzula, leva, quer dizer, como se fosse um saco azul, chega ali, carrega a sua maneira, ao contrário que ela quiser, porque, bom, é dirigente, lutou pela independência, pela democracia, enfim, ou qual for a terminologia. Então, queremos que esse bichinho seja removido, mesmo uma agulha, para remover esse bichinho em essas pessoas. Porque, bom, como diz a Bíblia, não sei se o senhor Kumbana lê a Bíblia, uma parte diz assim, no livro de Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as enfermidades e nossas dores levou sobre si. Então não faz sentido que eu venha pagar mais um preço por uma coisa que alguém pagou por mim, nesse caso na cruz, que Jesus Cristo. Então, de fato, me dói tanto saber que preciso pagar essa dívida, enquanto as pessoas que cometeram isso estão para ir usar destemido, imperturbável, impávido, sereno por parte de quê? Das autoridades. E quando nós falamos que somos mortos, e pensam que as pessoas que eles matam
um dia não irão morrer. Todas nós irão morrer. Nós já iremos adiantar, mas também, nós que nos matam também irão morrer. Então é lamentável quanto a uma situação dessas. Não dá para cá, porque isso os dois bastante mesmo, o nível deles não estão a levar. Mas que tudo isso foi provocado pelo homem. Então isso eu quero dizer como desabafo. Boa noite, obrigado. Muito obrigado pela sua participação e a sua intervenção, Moreira. Os outros telespectadores que estiverem interessados naturalmente em participar têm os números disponíveis, poderão ligar e entrar, portanto, em programa, deixando ficar, portanto, o seu pensamento, o seu comentário e, acima de tudo, que caminhos, que soluções, portanto, para a resolução desta questão das dívidas públicas do país e, enfim, querendo fazer uma leitura também, portanto, daquilo que está a ser feito pelo governo moçambicano. Falávamos aqui, portanto, Dr. Comando, desta questão dos timings que tem-se previsto, portanto... Bom, eu penso que agora estamos em outubro, faltam praticamente 2 meses para o final do ano. De facto, o Jorge que levantou uma questão muito séria, é que de facto estamos nos aproximar do final do ano, todas as pessoas estão preocupadas com fazer o balanço do que fizeram durante o ano todo e agora nós, no nosso caso, estamos a entrar agora para uma época de desastres e tudo mais. Dr. Kumbar, até porque este momento é para os telespectadores, vamos permitir que este telespectador que nos liga na condição de anonimato possa deixar ficar o seu pensamento. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, como está? Boa noite, vamos indo. Sim, eu acho que o senhor Kumbani, ele tem muita retórica e fala bonito, mas em algum momento até isso acaba se contradizendo. Mas gosto da forma que faz a abordagem às coisas, porque tem que perceber, na verdade, é que tem que existir responsabilização com relação à dívida. Isso nós não podemos esconder, porque é uma questão que está nos pôr em causa. Os grupos que sempre nos apoiaram, que o Dr. Kumar melhor conhece, eu não falo inglês, por isso eu prefiro não me arriscar em dizer para que é Breakwood, por aí fora, sempre notavam que nós estávamos a dirigir mal em termos econômicos deste país e se cansaram de nós. Isso tem que se falar em nome da verdade. Outra questão que é muito importante é que tem que existir neste momento responsabilização. Era uma dívida que não tinha que existir da forma que apareceu. Porque, afinal de contas, como bem disse o Dr. Kumani, o partido no poder é a maioria no parlamento. Devia ter sido se encontrado um mecanismo de se pedir a bancada maioritária para essa dívida passar. Ao não se fazer, então houve intenção de lesar o povo moçambicano. Então, a sua abordagem dizia, já aconteceu, então tem que nos conformar para começarmos a trabalhar. Ninguém nega, o moçambicano sempre foi trabalhador. O moçambicano está disposto para desenvolver este país. Outro ponto, que é o terceiro, que eu também vou louvar a sua forma de abordagem, é a questão da guerra. Nós temos que pararmos com essa história de matanças, de guerra, para podermos ver a situação econômica do país. Na verdade, as mamanas que bem referenciaste, que vão para a Niassa, que vão para a Suazilândia trazerem comidas para o centro e para o norte, sempre fizeram diferença na nossa economia. Que se diga isso também em nome da verdade. E, em suma, só para terminar, dizer que os que contraíram a dívida, não podemos ter o medo de indicar o dedo. Tem que ser responsabilizados, porque as condições, por exemplo, do partido Frelimo, estavam lá criados para essa dívida ser uma dívida, na verdade, ou soberana ou do povo moçambicano. Não pode ser entregue ao povo moçambicano uma dívida que não sabe como é que foi contraída. Então, nós estamos a ser forçados, na verdade, a entregarmos às pessoas. Quando se diz que qualquer coisa forense, estamos a dizer que as pessoas já perceberam quem são, o que fizeram e por que fizeram isto. E tem que ser responsabilizados. Em nome da verdade, tem que ser responsabilizado e ir onde der para ir, se é que para nós buscarmos as empresas que essa gente compraram, que se vá buscar as empresas que essas pessoas possuem, porque vão ter que aparecer essas pessoas. E muito obrigado. Vou dar espaço a outros. Muitíssimo obrigado pelo seu contributo. Este telespectador a preferir ligar e a falar na condição de anonimato e também, portanto, a frisar a questão da responsabilização
dos mentores da dívida e outros aspectos também, portanto, que julgou importante e interessante, portanto, partilhar aqui com os telespectadores. Os números estão disponíveis no rodapé, querendo, poderão ligar para nós e falarmos ou deixar ficar a sua opinião em relação, portanto, em relação a este assunto hoje em questão. Tenho mais um telespectador, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu sou de Cabo Delgado e queria participar do programa. Tenha vontade. Sim. Quanto à dívida pública, a dívida pública foi contraída e o dinheiro ficou nas contas de algumas pessoas, o dinheiro não voou. Sendo assim, eu acredito que o mesmo dinheiro deve ser devolvido, que foi para os Range Rovers e outras coisas, deve ser vendido em Range Rovers pelas pessoas que contraíram a dívida para poder adquirir o dinheiro e pagar a dívida. O dinheiro não voou. Ou voou? Existe tal dinheiro em conta das pessoas. Nem precisam aparecer, não precisa fazer nada. Simplesmente juntam o dinheiro e pagam a dívida no silêncio. E Moçambique continua a ser como era antes. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Elton. Aqui também, portanto, a vincar o seu pensamento, a vincar a sua leitura, a sua perspectiva e a dizer, portanto, que o valor deve ser devolvido, deve ser pago por aqueles que a contraíram. Portanto, é o seu pensamento e a sua leitura. E fizemos um programa do a capacidade financeira de ou melhor para pagar as próximas prestações destas dívidas e abre espaço para que haja debates, haja, enfim, o tipo de análise, de comentários que temos estado a ter. Muito boa noite, tenho mais um telespectador em linha. Bem-vindo. Sim, boa noite, aqui é o Antônio Gonçalves Gomba. Bem-vindo, já está a participar. Eu apenas queria lamentar por esta dívida, porque já está fazendo sentir os nossos bolsos. E queria apelar ao nosso governo que encontrasse o caminho e de como resolver essa situação, porque estou a ver até dezembro, a situação do bolso já não será das melhores. E agradecer ao senhor Kumbani, hoje está a ser uma pessoa muito justa nas suas palavras. Gostaria que fosse para sempre. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Ligou-nos o António da cidade da Beira. Os nossos números continuam disponíveis. Vamos, penso que, atender mais 2, 3 telespectadores e deixando ficar o seu pensamento. E aqui ele, o Dr. Kumbani, chama a atenção para um aspecto. O custo de vida tem estado a aumentar ou a crescer nos últimos meses face à desvalorização do metical em relação, portanto, às principais moedas de transação, portanto, o rand e o dólar. E isto abre espaço para que haja, portanto, alguma contestação social, ainda que esse silêncio e por aí. Vou querer ouvir o seu comentário daqui a mais um bocado. Evaristo, muito boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Já está a participar, Evaristo. Sim. Boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Sim, nós conseguimos ouvi-lo, já está a participar, pode deixar ficar o seu pensamento. Sim, o meu ponto de vista sobre Sim, o meu ponto de vista em relação a este problema de dívidas já que existe o problema de identificação, devem ser indicadas as pessoas, os mentores da dívida, devolver o dinheiro aos donos, porque os moçambicanos estão a ser sacrificados, estão a passar mal, fome, enquanto que existem as pessoas que cometeram a dívida. Devem ser indicadas as pessoas, recuperar uma parte do dinheiro, devolver, para garantir a confiança de outro financiamento. Obrigado. Boa noite. Muitíssimo obrigado, Evaristo, pela sua participação. Vamos atender mais alguns telespectadores que vão deixar ficar as suas opiniões relativamente tanto ao tema que está em debate. Penso que não vamos ter mais telespectadores. Vou rapidamente cruzar aqui, voltando primeiro para a questão dos timings e em seguida para este cada vez mais apertado
clima social que o país vive? Eu queria dizer que, em relação aos timings, eu queria concordar com o que o Jorge estava a dizer. De facto, perdeu-se muito tempo a pensar-se que talvez haveria de haver um milagre, não sei, para se resolver este problema de começar a discutir a renegociação dos contratos, porque já estava claro que MAM e Proíndicos não haviam de poder pagar esta dívida, já desde que se falhou a primeira tranche. E na altura que o apoio foi suspenso, foi exatamente até para evitar que o dinheiro fosse entregue aqui para pagar dívidas. Podemos pensar assim, desta maneira. Portanto, não se pode pegar dívida de um sítio para ir pagar dívida em outro lugar, mesmo o banco não dá dinheiro quando é para fazer isso. Então, eu penso que se perdeu muito tempo. Mas até podemos especular o que realmente deve ter acontecido. Portanto, as autoridades não foram dadas o tempo para poderem sentar, arrefecer as cabeças e pensar, na minha opinião, como resolver este problema. Portanto, eu penso que todos nós temos uma quota parte da culpa sobre a forma como este assunto está a ser conduzido, porque estamos só... Quando falta pão numa casa é o que acontece, né? A gente toda fica a chorar e ninguém tem razão, na verdade. Mas nós devíamos ter ficado serenos e de forma a pensarmos quais são os caminhos que podíamos sugerir ao governo para poder rapidamente começar o processo de renegociação dessas dívidas. Se calhar até começou há muito tempo, nós é que não sabemos, só agora é que estamos a receber essa informação e isto também já é mau, quando o governo não comunica o que é que está a fazer para resolver esse problema, porque já essas dívidas já não são ocultas agora. Eram ocultas, agora já não são ocultas. Eu acho que nem fica correto a gente dizer que as dívidas são ocultas, porque já sabemos que já são públicas essas dívidas. E agora o Estado vai ter que entrar porque as empresas não estão a conseguir pagar. Queríamos perceber, inclusive, até porque que essas empresas que se disse que estavam a reestruturar os seus planos de negócios, o que aconteceu com os planos de negócio. Portanto, o governo tem que se abrir. É aquilo que eu dizia. É preciso que haja uma abertura para que possa haver portas de entrada de opiniões que podem ajudar a sairmos desta crise muito rapidamente. E uma das formas de sairmos desta crise, naturalmente, é esta coisa de a gente explorar todas as avenidas que existem, do lado da política monetária, do lado da política fiscal, do lado da organização da produção, para que possamos estar a produzir aquilo que tudo pode gerar renda, que possa permitir que o Estado arrecade receitas para financiar a economia. É preciso que a gente capitalize nisso. Renegociação dos contratos, por exemplo, dos megaprojetos, esta coisa que eu falei há pouco tempo sobre como é que os impostos deveriam ser cobrados com a exploração dos novos recursos, a organização dos garimpeiros que tiram ouro daqui, tiram pedras preciosas e ninguém controla como é que essas coisas acontecem. São muitas fontes que este país tem de receitas. O que é preciso é a gente estar organizada e serenamente, inteligentemente e começarmos a pôr as mãos a trabalharmos. Portanto, sobre a questão dos timings. De facto, há de ser muito difícil. Se for possível, seria bom, mas também estou a pensar que por causa desse timing mesmo, para o final do ano, poderá ser difícil a gente conseguir, mas não quero ser pessimista, que a equipa se empenhe para que se tragam soluções. Agora, eu queria comentar alguns dos comentários que recebemos há pouco tempo. Primeiro, se diz o seguinte, que é preciso responsabilização. Eu penso que o processo para a responsabilização já correr. E nós devíamos dar mérito à nossa democracia, porque está a mostrar que está a crescer. Este assunto das dívidas escondidas foi trazido pelos deputados das bancadas parlamentares da oposição no Parlamento. E estamos a ver que só fazendo política no Parlamento é possível forçar coisas boas sejam feitas. Por exemplo, aceitou-se a criação da comissão de inquérito. Temos a comissão parlamentar de inquérito. Aceitou-se que, por exemplo, houvesse auditoria a estas contas. Tudo isto aqui não é mérito do Fundo Monetário Internacional, é mérito da ação da nossa democracia. Quer dizer, é possível neste país nós resolvermos os nossos problemas, a oposição trabalhando como fiscalizadora verdadeira da atividade do governo. Portanto, funcionar como isso, no lugar de fazer as escaramuças que a Renamo está a fazer, a pensar que está a resolver o problema. Eu penso que não é assim que nós devemos fazer. É possível resolver problemas assim. A segunda coisa é a seguinte, diz que portanto, há de haver responsabilização, no que diz respeito à responsabilização, se forem encontrados culpados neste processo. Então, o que nós devemos fazer é exigir que estes processos de inquérito andem depressa, no lugar de começarmos a fazer acusações a cru. Acho que isso não é correto nem é responsável. Relativamente à questão de se dizer que tem que se devolver o dinheiro, eu tenho estado a dizer o seguinte relativamente a esta questão, sabe?
O dinheiro não é que alguém pegou e foi guardar num banco na Suíça ou guardar não sei aonde, não sei o que. O que aconteceu, na minha opinião, quando eu analiso esta questão, é que pedimos o dinheiro para criar empresas. Depois, não conseguimos rentabilizar as empresas. Andamos a brincar muito mal de formar empresas. Okay? E eu estou zangado também com isso aí, porque eu quero essas empresas a produzirem, porque eu sei que são empresas muito capazes de produzir dinheiro. O que é preciso é reorganizar essas empresas e colocá-las a produzir para pagarem os impostos que devem pagar e as dívidas que devem pagar. Isso é possível. O dinheiro não existe porque as empresas investiram. Investiram bem ou mal, é isso que nós precisamos de saber. Por isso é que essa auditoria está lá. É para exatamente procurar saber o que se fez com esse dinheiro. E enquanto não se souber o que fez com esse dinheiro, não vale a pena a gente falar de responsabilização de ninguém ou de falar de devolução de dinheiro, porque a gente não sabe se esse dinheiro existe ou foi completamente usado. Eu penso que esse dinheiro foi usado e parte dele até provavelmente deve existir, mas não é suficiente para colocar as empresas a trabalhar. Mas agora já não é possível as pessoas que nos deram emprestado esse dinheiro terminarem os contratos. E mais, para terminar os meus comentários, um telespectador, foi mesmo sua pergunta, sobre... dizia que eu tinha que comentar sobre... Sim, sobre a questão da desvalorização a desvalorização do metical. Eu penso que, para pararmos com a desvalorização do metical, não temos outra saída que não seja rentabilizarmos a nossa economia. E uma das coisas é essa coisa de revermos aqui a nossa política fiscal, dinamizarmos o processo produtivo e terminar o conflito rapidamente. Estes fatores todos que estão a paralisar a economia devem ser removidos para que a economia possa voltar a funcionar. Aos poucos, é verdade que não vai recuperar em pouco tempo, mas podemos começar a sentir, pelo menos, que alguma coisa está a acontecer para até o primeiro trimestre do próximo ano, se alguma coisa for feita nesse sentido. Obrigado, Cumbano. Últimas considerações, comentários finais, olhando, portanto, para o... Sim, para os colegas que telefonaram disseram. O ponto principal, eu penso que a mensagem é que o espaço fiscal para o governo ir buscar dinheiro não pode ser nos pobres. Esse é que é o ponto, acho que é a mensagem principal. Não é? O governo deve buscar dinheiro onde realmente tem dinheiro para ir buscar. Não é? O que está a acontecer é que o governo está a penalizar os pobres. Está a cortar os bónus, está a cortar as horas extras dos professores, está a cortar os setores que eram já precários. Estamos todos os dias a ver publicações sobre falta de alimentos nos hospitais. Os professores já faziam um grande sacrifício para procurar distâncias, estão a aumentar os custos em relação a serviços básicos, água, luz, transporte público, combustível, e isto está a ir buscar o espaço fiscal do governo, parece que é ali onde que está uma maioria, está a olhar na maioria das pessoas, não está a olhar na capacidade que as pessoas têm de pagar, não sabe que essas pessoas vão pagar a água e luz, porque a água não tem substituto, água não tem substituto, não há outra forma de substituir a água, é com água, não é? Se não é salubre, vai ser insolúvel, mas vai ser uma pessoa da busca d'água. Então penso que está a agir de uma forma pouco coordenada. E esta questão, por exemplo, destes cortes que o governo está a fazer, o que nós sabemos não conseguimos, nem no orçamento de 2017, não conseguimos entender qual é a magnitude, o que o governo consegue recuperar desses cortes de bônus, benefícios, férias, que tirou os bilhetes de avião, que todos viajam na classe executiva, ou tirou carros, tirou combustíveis que dava aos diretores nacionais, não sei o que. Quanto é que está a poupar e desse dinheiro, onde está a colocar? Nós também ainda não sabemos o que está a fazer. Então, toda a maneira como está a fazer o processo não consegue mobilizar, podemos assim dizer, os recursos necessários na sociedade. Os recursos necessários significa mobilizar a opinião pública para entender que estamos numa situação difícil, opinião pública para também ajudar o governo, quando há poupança familiar, porque neste momento o que está a acontecer é que as pessoas estão a usar as poupanças que fizeram nos últimos anos. Parece que todos está bem, para não conseguir ir de carro, mas a partir do próximo ano ninguém mais tem poupanças. As pessoas vão começar a viver do que eles fazem no dia a dia, não aquilo que aconteceu, que ainda tem um pouco dos salários que guardavam nos últimos 6 meses. Então eu penso que o espaço fiscal
O governo tem que mudar, tem que mostrar que o espaço fiscal não está no pobre, está também nos benefícios fiscais que deu às empresas internacionais aqui, nas isenções fiscais, nos benefícios que tem os deputados, que tem os membros do governo, que tem outra gente. É preciso ir buscar dinheiro ali também, porque ali há dinheiro. Agora, há outras formas também que podem buscar dinheiro. Alargar a base tributária, mas alargar a base tributária não é apertar o pobre. E é isso que acho que é o ponto do resumo todo sobre a dívida, é que no fim o governo está a olhar para a maioria, onde está a maioria, quem são as maiores pessoas, são estes, então deve pagar. Não. Penso que é preciso que traga gente para poder contribuir para isso. O imposto é solidário, não é? E deve promover equidade, então deve também, através da tributação, promover equidade e promover solidariedade e, acima de tudo, voltar a credibilizar o Estado. Eu penso que é a única forma do governo ter, não é atacando os pobres. Não se credibiliza o Estado atacando os pobres. Muito obrigado. Estamos praticamente no topo da hora. Vamos ficar por aqui em termos de linha aberta para esta terça-feira. Despedimos-nos, marcando o encontro para a próxima semana para mais um espaço de análise, debate e comentários no qual os telespectadores também terão a possibilidade de participar. Continuação de uma noite tranquila e até lá.